Temos o grato prazer de acolher nos estúdios da RFI Jorge Humberto, que nos vem apresentar hoje em dia o seu mais recente trabalho, que está em divulgação, nomeadamente na região de Paris, com um concerto em Montreuil nesta semana. Obrigado, Jorge, por ter vindo até nós. Já são praticamente 30 anos de carreira, para lá caminhamos a passos largos e, salvo erro, estamos a falar do seu oitavo álbum que estreou já em fevereiro, correto? É sim, obrigado eu pelo convite, pela oportunidade que me dão para cá vir. Hoje em dia o meu oitavo álbum, eh, pronto, é o meu oitavo disco e, verdadeiramente falando, eu já devo estar com um pouco mais ou menos, com cerca de 30 anos que eu comecei a fazer música. Já lá vamos falar da sua trajetória. Se calhar começaríamos precisamente por conhecer as receitas deste álbum, não é? O seu oitavo, então, que surge 6 anos após Nova Astral. Este álbum tem músicas, como é já costume da sua autoria. Há também aqui algumas colaborações. Estou a pensar em Luís Silva, que é uma pessoa que nós conhecemos bem aqui Sim, na sim. RF, uma figura eminente também da comunidade cabo-verdiana. Como é que se estruturou este álbum? Como é que se chegou a estas 12 músicas que o compõem? Bom, essas 12 músicas, a maior parte foi composta, propriamente dita, durante o tempo do confinamento em que todos passaram por aí. Aproveitei para compor o disco, eh, e também, como disse, o aproveitei também para musicar textos de Luís Silva, que é um amigo meu e muito conhecido na nossa comunidade e em Cabo Verde também. De maneira, eu gostei do texto dele. Ele tem lá um texto nesse disco que ele dedicou a Cesária Évora, Refere-se a cabo-verdiano imigrante. sim, cabo-verdiano imigrante. Eu gostei do texto. Eu acabei musicando, colocando música no texto, e tem também ainda um outro texto lá que é Rua de Coco de Outrora, que é o lugar onde o Luís cresceu e também onde eu conheço muito perfeitamente, porque eu morei também precisamente naquela zona, que é a Rua de Coco de Outrora. Depois tem outras composições, como deve ter verificado, o disco que é hoje em dia, precisamente porque tem a ver com o tempo que temos vindo a viver ultimamente. Tempos difíceis, você falava do confinamento, aliás, uma música que se chama Fala de Covid. Será que nos pode explicar efetivamente em que é que consistem as suas letras e também esta letra em especial? Sim, falar de Covid, quer dizer na canção que a dada altura de tanto ouvir falar de Covid, que pronto, que já me sentia Saturado. saturado, e que é verdade que os efeitos dessa epidemia, a mim e a outras pessoas, provavelmente, eh, deu-me cabo do juízo, enfim, tirou-me fora do sério, baralhou todo o meu pensar. É o que eu digo normalmente ali no disco. Eu falo dos reflexos da Covid que teve em mim, né? É verdade que, enfim, tirou-me a maior parte da inspiração, enfim, é tudo aquilo, todos os efeitos. Bom, ainda bem que no momento em que estamos a falar já ultrapassamos uma boa parte dessa pandemia. Este fim de semana há concerto em Monterrey para divulgar hoje em dia e a música de Jorge Sim, sim, Humberto. sim, e precisamente, não é por outra razão que aproveitamos agora o fim de semana do dia 7 para apresentar esse disco hoje em dia. Espero que as pessoas que nos estejam a ver ou a ouvir, que eles possam aderir, porque de facto hoje em dia também deu um bocado de trabalho. Já estou a trabalhar nesse projeto há quase 3 anos. Depois, por causa do Covid, eu tive que parar, porque a gente não poderia ir para lado nenhum. Enfim, é como eu digo na canção a falar de Covid, o indivíduo propriamente não podia fazer nada. E nós, os artistas, então, quer dizer, eu acho que a gente deve ter sofrido mais com os efeitos da Covid que muita outra gente. Foi uma Precisamente categoria porque, pronto, bastante afetada. Mas o disco já tem tido promoção no Luxemburgo, não é? Agora chega aqui. sim, o disco eu já apresentei pela primeira vez, o disco lá em Luxemburgo, por acaso foi muito bom, dentro da comunidade cabo-verdiana aí em Luxemburgo, mas como sabe, eu propriamente eu não tenho produtor.
Isso já desde o seu disco anterior, salvo erro. Exatamente, desde o anterior disco Novo Astral, eu tive que compor o disco quase todo sozinho, porque compor o disco quase todo sozinho não é isso bem que eu queria dizer. Eu tive que produzir o disco quase todo sozinho, acompanhado da minha mulher, que é a Maria Alice, que é a minha fiel colaboradora. De maneira a gente tem feito, na medida do possível, para dar a conhecer o disco. Agora, por exemplo, para fazer a apresentação, eu tive que me aproximar da Fatut Pimps, que era para tentar organizar o evento. E eu vou fazendo os possíveis. Mais tarde eu vou tentar apresentar o disco ali em Holanda, no mês de junho. Tenho previsto também ir para Lisboa. Estava a pensar se ainda era ainda este mês aqui, mas ainda não acertei bem a data. Pronto, eu vou tentando fazer o que eu posso. Porque é muito trabalho. Produzir um disco dá muito trabalho. Eu vou tentando fazer o possível. Eu posso dizer também que ali no disco há ali umas outras canções que eu tive que incluir no repertório. Canções já foram interpretadas pela Mariana Ramos, pela Maria Alice, cantora também cabo-verdiana lá em Lisboa. Há ainda a Rosa Mestre, que cantou uma das canções, o Tibo Evra. São temas meus que eu nunca tinha cantado, eu próprio, em disco. Já haviam sido interpretados por outras cantoras e cantores. De maneira, agora é a minha vez. É verdade que durante o tempo de Covid, os efeitos psicológicos da Covid, não me deu assim muito para compor. Fico com a noção de que é um disco muito mais de mornas do que coladeiras, embora também as haja, não é? Foi ainda por cima, a mornas é património imaterial da humanidade. Sim. Eu recordo na última vez que esteve connosco, ainda foi numa fase anterior, portanto a classificação da morna foi já em 2019. Sim. Portanto, você apostou essencialmente nesse ritmo para este álbum? Não propriamente, porque naquele disco tem uma morna que é cabo-verdiana imigrante. Exato. Tem outra morna que é Cima Quenca Crenada, que é a tal morna que eu disse há bocado, eu teria dado a Mariana para colocar no disco dela. E tem uma outra morna que é Sossego e Riqueza, que é uma morna mesmo antiga, mas que eu nunca tinha cantado e que as pessoas que gostam da minha música, normalmente eles me pedem sempre aquela música. Então, há ali 3 mornas. Há ali ritmos que é feito no ritmo de São João, que é um ritmo de tambores lá, que a gente toca lá em Cabo Verde. Bom... E se falássemos de Luz de um Dia, o que é Luz de um Dia? Eu acho que esta música destoa das demais neste álbum. O que é que pretendeu com Luz de um Dia? Luz de um Dia... havia um amigo meu que ia para Cabo Verde, que no meu entender, quase que ele não conhecia Cabo Verde. Ele viveu, cresceu, deve ter mesmo nascido aqui em França. Mas gostava muito de Cabo Verde e pronto. Então ele me pediu que era fazer uma canção. E pronto, num gesto de amizade, eu acabei escrevendo a canção à volta daquilo que ele iria encontrar lá em Cabo Verde quando lá chegasse. E então eu falei e escrevi a canção à volta da luz, que é o que a gente tem mais necessidade. A gente vive à procura da luz. Não estou a dizer a luz artificial, mas a luz, há uma luz que todos nós procuramos e que nos leva a diversos lugares. E então escrevi a canção à volta de luz de um dia no tempo de agora. Luz de um dia de um tempo de antigamente. Precisamente, imagino que a sua trajetória, que passou, obviamente, pela ilha cabo-verdiana de São Vicente, no Barlavento cabo-verdiano, já passou por Portugal, por França há tantos anos, também transpareça das letras e das músicas que foi fazendo ao longo destes álbuns todos. Mas, acabando a parte do concerto, eu sei também que há aí ingredientes de peso, não é? Vamos ter aqui Cremilda Medina, nomeadamente, que é uma voz consagrada também da sua ilha natal, de São Vicente, uma grande voz do Mindelo, que também já teve prémios a vários níveis. O DJ Toy Delgado estará também a marcar presença. Quais são, assim, então, os ingredientes principais que gostaria de destacar em relação à promoção do álbum através deste concerto? Em princípio, quanto a este concerto,
haverá a presença da minha convidada Camila Medina, virá o Humberto Ramos, que é um grande pianista e com quem tenho trabalhado os meus últimos discos. A maior parte eu tenho feito com o Humberto, é pianista lá em Portugal, é um pianista muito conceituado. Há de vir também um guitarrista que também tocou no disco, porque esse disco foi gravado lá em Lisboa. Nós gravamos o disco lá em Lisboa. Eu gostaria de trazer todo o grupo que participou no disco, mas não é fácil. Lá em Luxemburgo já foi diferente. Vieram todos de Lisboa e fizemos a apresentação do disco lá em Luxemburgo. Mas isto tudo tem a ver com o budget. Eu não sou lá muito bom gestor nessas coisas. Pronto, há coisas que eu não entendo muito perfeitamente. Também sei que vai haver, depois do concerto, há uma parte do concerto que é feita pela Camila Medina e uma outra parte de Jorge Humberto. Há outros convidados, a Liliana e mais uma outra ali, que eu agora não estou a ver o nome exatamente. É a Naldina. A Naldina. E depois, normalmente, como o cabo-verdiano gosta de dançar, depois do concerto deve haver música disco, com disco jockey, como normalmente diz. Só que, ao fim e ao cabo, o Jorge Humberto já é, espero que não leve a mal, quase um veterano, já quase 30 anos de carreira. E como é que olha, de repente, para a juventude da Camila, que você fez questão em trazer até cá, que olhar é que tem em relação à trajetória dela, em relação ao percurso dela, em relação ao que ela tem feito, em relação à divulgação da música do seu país? Quanto a Camila Medina, eu aprecio bastante, porque apesar de ser uma pessoa mais jovem, mas ela mantém-se fiel a uma certa tradição. Ela mantém-se uma certa tradição da música tradicional cabo-verdiana. Sobretudo. Não estou a querer dizer com isso que outros músicos ou outros jovens que não fazem a mesma música, que não é de se considerar. Mas eu tenho uma determinada pega e achego. Eu gostaria, na medida do possível, preservar daquilo que é a música tradicional cabo-verdiana. Há muito valor lá dentro e não é de se desprezar. E de maneira, eu até preferiria, eu gostaria, pronto, cada músico tem o entender dele, os mais novos, mesmo o meu filho. Ele pode, evidentemente, ter as preferências dele. Mas eu, até certo ponto, eu também ainda acho que é uma certa perda de tempo abandonar daquilo que lhe pertence, culturalmente falando, e para pegar de uma outra cultura, eventualmente, que, vamos dizer, diretamente não tens nada a ver lá dentro. Mas isso tudo depende de determinados pontos de vista. E quanto a Camila, principalmente, eu aprecio a Camila porque além de ser uma pessoa jovem, ela tem se preocupado bastante em trazer-nos um pouco mais daquilo que é a música tradicional de Cabo Verde e a agenda de Cabo Verde, que precisa também ouvir esse tipo de música. Porque às vezes eu sinto-me triste. Eu já fui para algumas festas com a minha mãe e depois, quando a minha mãe, por exemplo, chega e depois não há nem mesmo música para ela dançar. É mais ou menos desses termos que eu estou a querer dizer, porque o que o seu filho ou o seu neto vai lhe dar a ouvir é uma coisa que evidentemente não vai se adaptar e depois é como se as pessoas se sentissem outra fora do geração, contexto. São outros gostos. Embora há palcos para todos, mas quer dizer, dentro da música tradicional em si, quer dizer, quanto a mim, há uma determinada exceção. Fala-se de si, da sua pessoa, como do trovador do Mindelo. O certo é que você deixou o Mindelo há já algum tempo. Você costuma ir lá regularmente, consegue ir regularmente a Cabo Verde? E quais são, efetivamente, os projetos que possa ter em Cabo Verde relativamente à promoção, precisamente, do seu disco? Ali em Cabo Verde, eu vou continuar a fazer da maneira como eu tenho vindo a fazer depois do outro disco, Novo Astral. O disco anterior a este. Precisamente eu tomei essa opção porque, caso vieram a ver mais tarde uma produtora com quem trabalhar que possa se ocupar da minha música, já que não é fácil fazer tudo como artista, é muito difícil, eu estaria plenamente de acordo. Mas quer dizer, teria que ser numa base
uma base de lealdade. Eu teria que ver, eu teria que verificar lealdade por dentro. Porque a cultura não é minha, a cultura é dos cabo-verdianos, é ter história. Quer dizer, eu estou pelo meio também. De maneira, se não é minha, devemos, como dizer, fazer a manutenção ou preservá-la de uma outra forma. Mas, inclusivamente, também falando dentro do aspecto material. Porque eu, se eu vou perder o meu tempo para gravar, para compor, já tenho feito uma data de discos, já gravei 8 discos. E depois, na prática, se a pessoa não vê, pelo menos, resultados práticos que lhe permita continuar a compor, às tantas já há uma certa desilusão e decepção. Apesar de muita coisa que às vezes se diz, às vezes as pessoas que estão no público, eles compram o disco, mas na maior parte das vezes eles não sabem o que é que o artista em si, o que é que ele vive. E depois imagino também com a questão do streaming, neste momento são poucas as pessoas, Pois. cada vez menos Pois. pessoas compram discos, não é? Exatamente. Vão buscar uma música, uma faixa aqui, uma faixa além, não é? Se calhar a cultura de ouvir-se um álbum completo já é uma coisa pouco comum, não é? Sim, isso acaba por complicando as coisas porque, por exemplo, hoje em dia fazer um disco corre-se um risco. Mandar fabricar um disco corre-se um risco porque empregas dinheiro e depois a pessoa não ter certeza se vai conseguir recuperar. Bom, há casas que são organizadas com quem a gente possa trabalhar. Cada vez menos, antes de continuar, cada vez menos quanto a mim, isso da distribuição do disco em si, do disco material em si, cada vez é mais difícil. Mas pode ser que haja casa organizada de uma outra maneira, a partir da qual e com que a gente possa trabalhar e falar de distribuição de disco, etc, etc. Aqui fica o repto, mas tem alguma explicação para o facto de, num arquipélago como o de Cabo Verde, haver tantos talentos musicais, tanta gente, de facto, a gostar de música, a fazer música desde tenra idade, e pegamos no caso da Carmela Medina, porque ela vai estar aqui consigo a cantar, mas você canta há muitíssimos anos, desde pequenino também, não é? Sim. Tem alguma explicação para o facto de haver tantos talentos e tão precoces? Eu não sei, eu agora a esta altura não sei explicar bem porque eu próprio quando eu comecei a cantar, pronto, eu passei para a escola salesiana lá no Mindelo, quando eu era garoto, eu passei para a escola salesiana, daí ter recebido uma certa influência no canto, porque na escola salesiana aprendi-se a cantar e... Solfejo mesmo, imagino? Sim, já no meu tempo já não se ensinava muito solfejo. Mas os anteriores a mim, a maior parte dos músicos mais velhos do que eu, lá em Cabo Verde, a maior parte todos vieram da escola salesiana. Eu também passei ali na escola salesiana, aprendi o cântico, o Humberto, por exemplo, o Humberto Ramos, o pianista que vai vir tocar comigo, ele também, ele aprendeu ainda muitíssimo mais lá nos salesianos. Pronto, e depois, quer dizer, o que leva a essa geração... O resto da música eu aprendi propriamente na rua, porque não tinha ido a nenhuma outra escola, depois de ter saído dos salesianos, ainda na instrução primária. Na altura não havia escola de música, era mesmo difícil comprar uma guitarra. Mas mesmo assim, simplesmente por uma questão de curiosidade, eu continuei me interessando. Havia na minha zona muitos bons músicos, muito bons tocadores, e pronto, mas a maior parte tocava de ouvido, assim como eu. Eu depois, poderia, como autodidata, continuar o estudo, mas se calhar a esta altura já não tenho assim muito devagar, porque há outras coisas da vida que nos consomem o tempo, e de maneira que eu vim dando preferência à minha maneira de estar na música e de ver o mundo, dessa forma como eu comecei, ou como iniciei, quando era garoto. Também o lado de Ilhéu, quando a gente vê o horizonte, por exemplo, a tentar procurar o mundo desconhecido, isso também incita muito, inspira. Na altura eu precisava, como dizer, eu precisava manifestar, eu precisava escrever, eu precisava procurar uma outra coisa. De monte cara vê-se o mundo, como se dizia, não é? E se diz na sua terra. Sim, de maneira que quando se é ilhéu,
pode-se até dizer que a gente tem tempo para isso, a gente tem tempo para pensar o resto do mundo, porque de uma ilha pode-se imaginar o mundo, é céu e mar. Já quando se está no continente é diferente. Há outras coisas que vão consumir a ideia, por exemplo, há sítios, grandes cidades, onde há muito stress, de maneira que eu até, a uma dada altura, eu achei até difícil como é que eu consegui compor uma boa parte das minhas canções aqui em França, inclusive aqui na porta de Versailles, onde, perto daqui da rádio onde nós nos encontramos. Muito perto, as escassas estações de elétrico. Mas isso porquê? Porque eu, sendo ilhéu, eu continuei a andar com a minha ilha dentro do meu pensamento. Eu penso muito em Cabo Verde. Estando em França, em Portugal ou qualquer outro sítio, eu tenho pensado bastante em Cabo Verde. Eu tenho um retrato de Cabo Verde. Pronto, cada um faz o retrato de Cabo Verde à maneira dele. Porque Cabo Verde, estamos aqui como país independente desde 1975 e até agora algumas coisas verdadeiramente mudaram. Pode até ser que já não é o mesmo Cabo Verde que eu tinha sonhado quando eu era pequeno. Hoje até Madonna já grava discos com batucadeiras de Cabo Verde, não é? A Morna já é o património material da humanidade, não é? É sim. Muita água correu por debaixo da ponte, não é? Pois, mas então a bocado estava-lhe a dizer que ali no disco até não tem muitas mornas, só tem 3 mornas. O resto, há coladeiras, a São João, a mazurca, e há mesmo um tipo de funaná, não o funaná rápido, mas um funaná um pouco mais lento, mais adaptado à minha maneira de pensar, mas com o mesmo princípio. Muito bem, então hoje em dia de Jorge Humberto, que estreou no passado mês de fevereiro e está em promoção aqui em Paris, na região de Paris, em Monterrey. Vamos precisamente ficar com uma música sua, Cima Quem Quer Nada, que faz parte então deste álbum. Muito obrigado por ter vindo até nós, música. Muito obrigado eu terem-me convidado para vir aqui, fiquei muito contente. Bom, espero que as pessoas que nos estejam a ouvir gostem do disco e que eles apareçam para o meu concerto de sábado. Aqui fica o repto. Até breve. Obrigado. Acabou viver bom tempo num dia só, ilusão e de qualquer maneira traz-te para funda do mundo inteiro, nem sei tá correr atrás de qualquer promessa. É melhor viver bom tempo num data de tempo, na tempo que te possa sempre a choferia. Em tentação cada chop caô, tudo enganou depois de sabe morrer canada. Arranjar lugar num coladeira, bem fazer parte, bem trabodama. Se tudo sabe ali na terra, se cá dentro nos maneira, casta de saber isso. Marca lugar num coladeira, bem fazer parte, bem trabodama. Se mais sabe ali na terra, se cá dentro nos maneira, nos gente já nem flaça. É melhor viver bom tempo, data de tempo, na tempo que é de bossa, já te beijou feria. Em tentação cada chop caô, tudo enganou depois de sabe morrer canada. É melhor viver bom tempo, data de tempo, na tempo que é de bossa, sempre a choferia. Em tentação cada chop caô,
tudo enganote, posto sabe morrer canada. Arranja lugar num coladeira, bem para nos balões, para não bem falar de nos vida. Se tudo sabe ali na terra, se cá tem nos maneira, gasta de saber. Marca lugar num coladeira, para bem fazer parte, bem trabodama. Se mais sabe ali na terra, mas sem nos maneira, nos gente já nem flaça.